Boa noite, galera! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui iniciando a segunda temporada do Pod Less, que agora está com uma novidade, é o Less News. E para você que não sabe o que é a Less, nós somos da Less e nós somos a Liga Acadêmica de Saúde Inovando em Experiências. Então, esse Less News, que é um novo quadro na segunda temporada, é justamente para trazer as novidades que estão rolando no mundo da saúde. E para isso nós temos um tema hoje muito especial. Meu nome é Isabela, sou do curso de Psicologia do 6º período e aqui está minha amiga. Olá, boa noite pessoal, eu me chamo Rafaela Samara, faço parte do 6º período de Psicologia aqui da Serra Dourada também. E hoje a gente vai trazer algumas questões especiais e importantes para serem abordadas no podcast de hoje. A nossa convidada de hoje, muito especial, é a Marilice. Ela é psicóloga, ela já tem mais de 20 anos de formação, ou seja, tem muita bagagem para trazer aqui pra gente. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Oi, galerinha, boa noite. Então, eu sou a Marilice Gonçalves, né? Como a Isabela falou, na verdade vou fazer 20 anos de formação. Então eu já tenho uma boa caminhada e eu gosto de apresentar o meu currículo, não para que vocês denotem a minha graduação, mas que vocês deem credibilidade naquilo que vocês irão ouvir. Eu sempre falo que vocês sejam bons ouvintes, então quem está aí do outro lado, que sejam bons ouvintes, tá? Então, assim, eu trabalho atualmente no hospital, né? Já tenho uma boa caminhada no hospital, sou psicóloga hospitalar, atualmente aqui em Lorena. Então, eu trabalho no público e no privado. Sou psicóloga também do CAPS, Depotim, e sou prestadora também de algumas avaliações no sistema penitenciário, que é bem punk, né? Então, assim, a gente atende toda a tipologia de ser humano. Então, a gente tem uma escuta que eu gosto de falar que, assim, a gente tem essa escuta de uma pessoa que está numa poltrona de uma quimioterapia, de um leito de uma UTI, de uma pessoa que está no CAPS, de uma criança que foi abusada e de uma pessoa que cometeu um crime, enfim, a fragilidade humana. Tá? Então a gente veio falar disso, né? Onde não há inteligência emocional, há fragilidade humana. Exatamente, galera. E esse é o nosso tema de hoje, inteligência emocional, mas voltado para profissionais da área da saúde, tanto os universitários quanto os já formados, que nós sabemos que é uma trajetória difícil, muitas vezes a gente parece que abandona a nossa saúde para cuidar do próximo, mas estamos aqui para resgatar ideias do que fazer nessa trajetória. Então, bora lá, primeira pergunta. Quais são algumas estratégias assim que você possa dizer para um universitário manter a inteligência emocional, tendo em vista muitas vezes a rotina corrida de trabalho, faculdade, prova, às vezes no último ano TCC, para manter a saúde emocional? Então, vou devolver uma pergunta, outra pergunta. Manter é porque ele já tem, correto? Então, assim, hoje, gente, eu acredito que tem uma galera universitária que é muito inteligente cognitivamente, não é à toa que vocês estão aqui, né? Vocês começam, desenvolvem e terminam. Então, vocês são capacitados cognitivamente em inteligência. Mas a inteligência emocional é outro assunto. Então, a inteligência emocional, quem tem é aquela pessoa que a vida tá transbordando de problemas. Mas ela vem à faculdade, ela faz TCC, ela vai para estágio, ela vai a campo, ela vem, ela volta, ela circula na vida dela e a vida tá cheia de problemas. Então, o problema tá aqui, né? E a pessoa tá girando, não os problemas, como é que fala? Gerando uma paralisia, né? É muito comum. Então, essa galerinha que tá aí ouvindo, quem tem para manter, é só pensar o seguinte, gente: meu problema não é maior que o do outro. Todos nós temos as nossas fragilidades e a gente precisa aprender a lidar com eles. De que forma? Melhor forma possível, gente. Psicoterapia. Hoje em dia não é mais, só vou lá porque eu tenho esquizofrenia, eu estou com depressão. Hoje, a vida humana, ela precisa ser mexida. E quantos das pessoas que estão ouvindo, né, os universitários, quanta gente não tem sempre falo em palestra,
Cada um tem uma história. Essa história, às vezes, precisa de um curativo emocional, precisa de debridar umas feridas, e o pessoal da enfermagem aí sabe bem de feridas, e a gente tem as feridas emocionais. E elas não vão aparecer, o pessoal da biomedicina não vai aparecer em exame laboratorial, exame de imagem, não aparece. Porque só você sabe. Então fica aí a pergunta, você tem inteligência emocional para manter, né, igual você está falando? Certo? Ótimo, ótimo. Pegando o gancho dessa pergunta que a Isabela fez, a gente queria falar muito sobre essa romantização de uma produtividade excessiva que normalmente o universitário tem que ter. Normalmente os jovens hoje em dia, né, de eu preciso acordar às 5 da manhã, eu preciso ir à academia, eu preciso trabalhar, ir à faculdade, preciso praticar algum esporte, ter algum hobby, ter que ser produtivo 24 horas por dia para se sentir útil. Hoje em dia é uma romantização que acontece, muito, ainda mais nessa era de Instagram, onde esse lifestyle de eu preciso mostrar o quão é boa a minha vida e o quão eu consigo fazer bem o que eu faço. O que você diz sobre isso? A pessoa que está no intuito de apresentar algo para o outro, para a sociedade, ela já está um pouquinho ausente de inteligência emocional. Se eu tenho que provar algo para o outro, é porque eu tenho que rever a minha inteligência emocional. Porque, primeiro, o dia tem 24 horas, né? A gente acorda, né? Algum poder divino nos dá 24 horas. Aonde está escrito que você tem que ser produtivo 24 horas, né? Aí as pessoas falam, mas a pessoa está muito ociosa, as pessoas falam muito que o adolescente está ocioso, o universitário está ocioso, hoje em dia não tem muita questão da aula presencial, eles vão ficar ociosos. Sabia que nosso cérebro, a gente precisa ter um tempo no relógio para a gente ficar sem fazer nada. Não é tédio, né? Quem assistiu Divertidamente, o tédio não é tédio. É você ter um tempo, um time que ele seja muito pequeno, não é de quantidade que eu tô falando de qualidade. Porque se você for ficar nessa apresentação social, eu vou pra academia, eu vou pra faculdade, eu vou pra igreja, eu vou... Não dá. A gente tem que ser útil, o tempo ele nos permite isso. Eu acho que quem tá sendo inútil, quem tá no tédio, gente, é produção. Porque tem muita coisa pro ser humano fazer. Tem gente que eu conheço que acha que o dia é pouco, 24 horas. E tem gente que eu conheço que acha que o dia, um período da manhã é uma eternidade. Porque tá ocioso, tá? Então, assim, a rede social tá aí para dizer o quanto a gente tá errado, o quanto a gente tá ocioso, ou o quanto a gente tá muito produtivo. Então, vai de quem ouve e interpreta. Por isso que eu falo, inteligência emocional é para tudo. Então, se você tá com essa necessidade, quem tá ouvindo, tem uma necessidade de postar que eu cumpri meu dia. Gente, você não tem essa obrigatoriedade social, entendeu? Entendi. Eu acho que uma frase muito legal que uma vez minha psicóloga me disse, porque eu tava nessa paranoia de ver Instagram, de falar, meu Deus, eu não faço nada, só trabalho, estudo e olhe lá. E aí ela falou assim, Isabela, eu acho que o importante é você ver sobre prioridades. Prioridades. Seria legal você fazer uma academia que você gostaria e tudo mais? Seria legal. Hoje eu entrei. Hoje eu entrei no máximo 2 vezes na semana, mas tudo bem, já é alguma coisa. Parabéns. Mas aí, seria legal? Seria legal, porque a saúde faz importante, exercício físico é importante. Mas assim, prioridade hoje. Hoje você precisa trabalhar o dia inteiro para pagar a sua faculdade, o emprego que você tem. E seu sonho é a faculdade. Não, e outra, te cortando, tudo Imagina. mudou. Quando eu fiz faculdade, gente, geralmente as pessoas, por exemplo, uma sala de 60 pessoas, 60 alunos de psicologia, umas 15 trabalhavam. Eu era essa, entendeu? Mas assim, a maioria, os pais estavam ali pra só estudar. E a maioria não morava com os pais. Hoje o perfil do universitário mudou. Tem quanta gente aqui dentro que é universitário, é mãe, é funcionário, tem que unificar tudo isso e dar conta disso. Alguma função do seu dia você vai falhar, gente. Não tem como. Nós não somos super-humanos. O problema dessa galera jovem é que eles querem ser super-humanos. Entendeu? Não existe super-humano. Nós somos humanos que um dia a gente vai estar muito produtivo, a gente vai estar produção blaster. No outro dia a gente vai estar produtivo mediano. Entendeu? Então, assim, nós temos... a gente tem essa questão flutuante, né?
Porque o dia que você vai estar produtivo, nem sempre vai ser o dia que você vai estar muito bem emocionalmente. Então, tudo, gente, depende do nosso momento aqui, ó, dentro da nossa caixinha craniana. Como é que eu estou hoje? Certo? Certo. E aí, já pegando esse gancho também, né? A gente não vai dar conta de tudo todo dia, mas tem aqueles dias que a gente tá bem ruim e a gente precisa da inteligência emocional para vir fazer uma prova, para trabalhar, como a gente estava conversando. E queria ver se você dá alguma dica, assim, pra gente não desmoronar na hora que a gente precisa, pra não chegar no meio da prova, pelo amor de Deus, professor, chorando, ou alguma coisa assim, né? Porque às vezes no nosso quarto a gente dá uma dessa, mas no meio do dia... Tem bastante gente transferindo o quarto para a faculdade, para o emprego, né? Só que assim, Isabela, quando a gente fala de comportamento, não existe uma receita pronta, né? Que você vai lá e você vai 3 vezes por dia dizer para você mesmo, não vou desmoronar. Embora as palavras tenham poder, mas não é fácil assim, senão eu vou estar aqui sendo lúdica. Quem vai estar me ouvindo vai falar, faz pra ela é ridícula, olha o que ela tá falando, vamos dar credibilidade. Então eu gosto de falar de vida real. De 7 dias na semana, ninguém tem 7 dias de pura construção. Não existe esse ser humano. Se você tem que perceber o seguinte, se eu tenho 1, 2 dias que tá muito rebaixado, esse dia talvez lhe dá a sensação que tá desmoronando, mas às vezes não tá desmoronando. Porque nós, gente, seres humanos, a gente tem uma capacidade incrível de intensificar as coisas. Entendeu? Então, às vezes não tá desmoronando. Às vezes é uma neblina, um chuvisco, e a gente tem uma mania de falar, caramba, a gente foi um tsunami hoje meu dia. Quem nunca, né? Quem nunca intensificou? E é gostoso intensificar, porque quando eu intensifico, o outro olha pra mim. Se eu chegar aqui e falar, nossa, Gabriel, eu só tive... hoje foi só... tive uma garoa. Gente... me ignoraram. Agora, se ela chegar aqui e falar assim, gente, eu passei por um tsunami hoje no período da manhã, pra quem vocês vão focar mais? Pra ela. Então, não intensifique, porque às vezes não tá desmoronando, às vezes tá ruim, entendeu? Mas, gente, o dia ele tem a engrenagem dele, né? Então, tem que parar e pensar. Tá desmoronando? Não. Então, eu vou engrenar. Imagina, são 9 horas da manhã, a faculdade, até chegar, quanta coisa você tem que fazer. Inteligência emocional, né, gente? Tem como. Saber se realmente está desmoronando ou não. E nos dias que tiver, calma, respira. Tem esses dias. E às vezes o dia não desmorona por sua causa. Às vezes a gente está pagando umas contas, né? Às vezes não. Muita gente está pagando conta que não é dela. Então, assim, às vezes o meu dia desmoronaram. Não é que eu desmoronei. É mais fácil alguém desmoronar o meu dia do que eu desmoronar, correto? Então, veio alguém, trouxe uma situação para mim, me incluiu dentro dela, não era nem minha questão, desmoronou o dia. Mas você pensa que 24 horas... Quem é essa pessoa que tem um poder tão grande de desmoronar 24 horas do teu dia? Aí vem de novo, inteligência emocional. Vamos intensificar? Sabe o bicho de 7 cabeças? Já ouviram esse termo? Tem até um filme, né? O bicho de 7 cabeças. O negócio é assim, é uma formiguinha. Eu vejo um tiranossauro. E esse poder é a gente que dá, né? É a gente que dá. A gente é muito inteligente. Nós somos muito inteligentes. Só que a gente tá adoecendo. Às vezes a gente se deixa levar por coisas porque a pessoa pode até ser influente. É um marido, é uma esposa, é a mãe, é o pai. Só que eu acho que às vezes, pela situação, se trata mais da outra pessoa do que da gente. Então, saber lidar, tipo assim, muitos conflitos, assim, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não é fácil, não é uma receita de bolo, mas é algo que pode funcionar. Igual aquela dica que a maioria dos psicólogos falam, que se tem uma situação que tá te afetando a partir do outro, muitas vezes você não vai conseguir mudar o outro. Então, mude você. Como você vai ouvir isso, como você vai deixar isso pra dentro de você, né? Sim. Tem muita coisa de sátira no Instagram, né? Que fala, nossa, fulano fez eu que vou pra terapia, né? Poxa, as pessoas tinham que pagar minha psicoterapia. Mas a palavra mudança hoje, ao meu ver, na minha experiência, eu falo isso pra paciente, tem hoje no caso o dia inteiro, tem das 8 às 5, gente. Só diagnóstico, comorbidades psiquiátricas, enfim. Como a gente tá doente, né? E
E o que acontece? Mudança, hoje a psicóloga que está falando em mudar para o paciente, ela está sendo audaciosa. Porque mudar, gente, é algo muito além. Como é que eu posso pedir para alguém mudar? Como é que eu posso pedir para um idoso que eu atendi hoje, que perdeu 2 filhos com 60 anos, 70 anos, ele tem a rotina dele, os vícios comportamentais, ele vai chegar para um psicólogo que ele nunca foi, e aí ele acabou de passar no psiquiatra, nunca tomou sertralina, tá tomando, e eu falo, olha, a senhora tem que mudar. Quem sou eu para falar isso? Eu tenho que mudar uma história. Então a palavra, ó, quem tá ouvindo aí, palavra X de saúde mental, ajuste. Ajuste, você ajusta, não precisa mudar. Tem coisa que você precisa dar uma ajustada. Sabe aquele parafusinho que espanou? Você vai lá, fica firmão. E quem que ajusta? Psicoterapia, inteligência emocional, ambiente que você vive, atividade física, né? Vamos liberar endorfina. Então, assim, tem meios. Tem muitos meios pra gente ir e seguir. É que ela já respondeu uma a gente queria falar um pouco sobre o quão as estratégias para a inteligência emocional podem ajudar o terapeuta na sua profissão e na sua relação com a terapia que ele pratica. Então, assim, um psicólogo que ele não cuida tanto dessa parte emocional dele, não investe em autocuidado, inteligência emocional, como atrapalha ele na sua profissão, que é uma profissão que a gente sabe que corre o risco de absorver bastante. Hoje, né, isso tem na enfermagem, isso tem na biomedicina, todo profissional precisa se cuidar, né, porque assim, principalmente na área da saúde, que é o foco aqui, então assim, cuidar de quem cuida. Só que o problema é que às vezes esse autocuidado, ele vai meio que, eu tô cuidando tanto que você se anula, isso é real, eu vejo isso no hospital, eu vejo a enfermagem lá dia a dia. Agora, na minha profissão, não tem como. Se você, eu acho que, por exemplo, tem gente que às vezes eu ouço que sai e fala, tô fazendo psicoterapia, é tão gostoso, nossa, eu adoro a minha psicóloga, nossa, ela fala cada coisa. Não tem psicoterapia 24 horas, toda semana legal. Então eu já fico imaginando que esse profissional, às vezes, não estou julgando quem está ouvindo, por favor, mas às vezes ele está falando o que o paciente quer porque ele também está doente. Gente, quanto mais o profissional estiver falando o que você precisa ouvir, melhor esse profissional tá. Entendeu? A minha psicóloga, gente, ela até fala assim pra mim, nossa, todo tipo de gente que você atende. Então ela fala pra mim, não tem jeito, ela já falou até que eu tinha que ir 2 vezes por semana, não tem sonhos de ir 2 vezes por semana, né, por vários motivos. Primeiro, tempo; segundo, grana; terceiro, grana; quarto, tempo, entendeu? Mas não tem como. Só que, gente, lá é o lugar, eu fico feliz quando eu chego lá e falo, nossa, que delícia estar aqui, porque eu vejo que tem gente que, hoje uma mocinha falou pra mim no CAPS, é SUS, é muita gente, é pouco tempo, ela falou assim, nossa, não vi a hora de chegar terça-feira. Pô, isso é mais bacana ouvir, isso é muito rico ouvir, mas gente, se a gente não se cuidar, eu especialmente, eu ouço cada coisa, que às vezes eu falo, às vezes eu venho no carro mesmo, começa a bugar a minha cabeça. Você ouviu uma criança que foi abusada, fazer um atendimento no SUS, uma criança foi abusada, gente, dói assim na alma, buga, sabe? O teu córtex cerebral fica inchado, e se você não entendeu? Desfazer isso aí, porque senão as pessoas vão deixar pra mim, entendeu? Aí meu pote vai transbordar. Aí começa psoríase, gastrite, né? Começa a adoecer. De alguma forma tem que sair. Lógico, eu também sou humana, né? Antes de fazer psicologia, eu sou humana bem antes. Eu acho que essa é até uma ideia errada que muita gente tem do estudante e do profissional da área de psicologia, que a gente é super-herói. Que a gente não pode estar, você tá triste, não, mas você não é psicólogo, você não sabe lidar com a sua demanda. Eu lembro quando eu bati meu carro, eu fiquei nervosa, porque assim, eu estraguei bastante o carro da pessoa, e primeiro que a gente pensa, ai meu Deus, funularia, que caro, enfim.
E aí veio um guarda, me ajudou, falou assim, nossa, conheço você. Eu falei assim, nossa, tô muito nervosa. Mas você não é psicóloga, tá nervosa por quê? Né? A gente é de plástico, né? Existe isso. Isso é um clichê, né? Isso destrói muito com a gente. Por isso que é importante o profissional, ele praticar, ele atender, claro, mas ele também ser atendido, né? E a gente tem a supervisão para falar do outro, né, que é o lugar de falar dos atendimentos, mas também temos a nossa psicoterapia para falar da gente, porque a gente também não aguenta, né? Não é porque a gente absorve porque a gente quer, não, porque são difíceis, é igual você citou, né, o caso da criança abusada, é algo difícil de engolir, de estar ali, e não é que a gente tem que fazer cara de parede, mas assim, a gente não vai chorar na frente da criança, né? A nossa profissão, ela é muito, não muito o restante, a enfermagem, a físio, né, a nutrição, mas assim, a gente tem isso, eu não sei o período certo que vocês dão, mas a gente tem que treinar isso, expressão facial, a gente tem que ser mudo na expressão facial, e a gente é muito expressivo, né, a gente julga com a expressão facial, a gente denota rubor, que a gente tá ou revoltado, a gente se revolta com as coisas que a gente ouve, só que a gente não pode, porque a gente tá ali, zero julgamento, imparcialidade, nível hard, entendeu? Então isso é treino. A gente entra na próxima pergunta que fala muito sobre as nossas demandas, né? Todos nós temos as nossas demandas. E a gente queria saber um pouco mais como é quando você se depara com um paciente que tem uma demanda parecida com uma demanda pessoal sua e como que aquilo prossegue, como lidar. Qual é a primeira reação? Qual deveria ser a melhor reação? A gente chora junto com ele. Eu ouvi isso quando eu voltei para Lorena, no hospital. Aí eu atendi uma funcionária lá de urgência e tal. E ela estava passando uma situação de conflito marital. E aí ela contou que ela foi, né, no consultório. Aí a psicóloga, ela começou a contar. E a psicóloga começou a chorar junto com ela. Falou, nossa, também estou passando por isso. Gente. Ok, ser humano, mas não ali. Porque daí, gente, fica uma relação. Se a minha demanda, porque a gente é humano, né? Quantas coisas eu já não ouvi, que eu ouvindo, eu falei, nossa, interessante, passei por isso, né? Nossa, ou então me aproximei disso, ou alguém da minha família passou. Então, quando a demanda, ela se iguala, se você tem inteligência emocional, se você se cuida, ela só se iguala, mas ela não se mistura. Porque senão fica um relacionamento de remendado e costurado, não tem efeito nenhum. Você não trata ninguém cura ninguém, fica transferência com transferência, né? Mas aí eu acho que até o paciente, ele percebe, tipo, nossa, minha terapeuta tá chorando, tipo assim, sabe que ela vai dar mas se a pessoa for leiga, assim, for muito simples de conhecimento, ela vai de alguma maneira vai se sentir acolhida. E se ela vai sair dali falando, caramba, nossa, ela tem uma vida igual a minha, ela tem uma dor igual a minha. Ela vai sair melhor, mas não vai tratar, não vai curar. Depois vai ter resultados. Nossa, que não serão. Lógico, quando eu chego aqui e falo, nossa, Isabela, olha, eu tô me divorciando, eu tô saindo da faculdade que eu não consegui pagar, e você tá pensando, caramba, eu tô devendo a faculdade, meu marido falou pra mim ontem que queria separar. Você se iguala. E aí, o que você faz? Com a sua dor, você vai encaixar na minha e você acaba me acolhendo. Porque o ser humano adora, gente, igualar a dor. Só que profissional não iguala a demanda. É o que ela falou ali. Se a minha demanda é igual a demanda que eu estou atendendo, eu preciso ter um distanciamento. Isso em tudo, gente. Enfermagem. O enfermeiro tá lá passando uma sonda nasogástrica que ele vai lembrar de quando o pai dele teve um AVC e ele tava lá. Não pode. Não é que assim que é proibido, né? Lógico, ninguém é frio, ninguém é de plástico. Mas você tem que ter uma inteligência emocional para você fazer um distanciamento. Entendeu? Isso a gente faz com os nossos amigos, né? A gente tava falando, chega aqui, fala do meu divórcio, fala do outro, chora as duas juntas e é com as amigas. Chope, né? Pelo amor de Deus. Não é psicólogo. E é gostoso, é muito prazeroso, né? Você ter bons ouvintes que se igualem à tua dor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é ser humano, só que isso não é processo terapêutico. Então tem que saber dividir as coisas. Eu ouço demais, vocês vão ouvir muito quando vocês se formar. Nossa, eu tenho uma amiga psicóloga. Nossa, daí ela me atende. Eu tenho meu irmão, mas meu irmão é psicólogo. Gente, não dá.
Não dá. O famoso ditado, santo de casa não faz milagre. Não faz, gente. Mas é importante, legal essa questão de divisão que você falou, porque a gente precisa separar, mas a gente precisa saber as duas instâncias, que ali no setting terapêutico, o psicólogo é o profissional, ele é pra ficar sério, ele não vai chorar, tudo, mas o psicólogo, ele é um ser humano antes de ser psicólogo, então tem essas duas instâncias que a gente separa, não é a gente une depois, mas assim, a gente precisa saber também que o psicólogo, ele não é um deus, né, que muitas vezes ele chora na casa dele, ou no setting terapêutico onde ele é o paciente, aí ele pode chorar. Né? Mas pra saber separar muito bem isso. Eu já passei uma situação que o meu antigo psicólogo, eu conversando com ele, falei de um assunto um pouco mais pesado e ele começou a chorar. E eu fiquei sem reação, eu não sabia se eu acolhia ele ou se ele me acolhia. E foi uma situação assim difícil. Gente, uma situação de remendados e costurados. Sim. Não tem como. Eu passei por uma situação que a minha psicóloga, ela simplesmente recebeu uma ligação e falou assim, posso atender? Eu fiquei assim, falei, pode. Tipo assim, você vai atender sério no meio da consulta? Ela, não, porque é uma emergência muito grande. Eu pensei, nossa, ela tinha uma bebê recém-nascida. Eu falei, aconteceu alguma coisa com a bebê, até aí a gente entende. Ela, oi amiga, não, sério, que maravilha. E eu assim, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando, tipo assim... Você não voltou nunca mais, né? Claro. Eu voltei. Não, gente, deixa eu explicar. Na hora, eu não me toquei. Quem foi falar isso foi minha professora. Depois que falou, Isabela, isso é um absurdo. Porque assim, eu não faria, mas eu não me toquei que ela tava fazendo mal. Porque a amiga dela tinha câncer e tinha sido curada, tava dando a notícia. Mas assim, isso é legal falar, isso se atende depois. Minha professora falou, eu já recebi notícia de que, acho que era o vô, que meu avô faleceu, veio a notificação assim quando eu tava atendendo online no computador. Eu vi, tive que manter postura, minha vontade era de chorar, mas eu tive que manter postura, porque essa é uma regra da nossa profissão e a gente tem que seguir. E aí eu fui entender toda essa lógica e essa divisão que a gente acabou de falar. Não, e até porque o setting terapêutico, quando a gente tá falando da nossa intimidade emocional, o mundo tem que paralisar para você ser ouvido. Né? Então tem assunto que dá para atender ligação, mas o setting terapêutico, ele só pode existir ali a Isabela, entendeu? Não tem mais ninguém ali, só a Isabela. Então assim, e se for uma pessoa que tem uma rejeição, já foi rejeitada a vida toda, aquilo ali para ela já é um gatilhozinho. Nossa, olha só, no auge da minha emoção, atendeu a amiga dela, já quebra. Como se não fosse nada. Ela até disse assim, porque é muito importante, ou seja, olha, você não é nada. Secundário, você não interessa. Mas eu já saí mim. dela, tá? Por favor. Não é? E assim, fica a seu critério, se você quiser. Mas a gente queria saber se você gostaria de compartilhar um relato pessoal, assim, que você precisou usar da inteligência emocional pra lidar com isso. Talvez, tipo assim, hoje tá difícil, né? Que você até contou da menina, que foi abusada, tudo. Mas se tiver algo, assim, prático que você queira contar. Algum caso? Nossa, que tipo meu assim... Deus, gente, é mais fácil vocês falarem que tipo de caso, porque é muito caso. Qual foi qual assunto, caso? por exemplo, você quer de abuso, você quer de adolescente no crime, você quer no hospital? Não só do caso em si, mas um dia que talvez estava difícil pra você. Tá, entendi a pergunta, vou dizer. Há 4 anos atrás, entrei no Hospital Unimed, e aí tudo certo, já sabia, sempre estava no hospital, me convidaram para vir para o hospital, e aí meu foco era UTI. Eu lembro que na semana que eu comecei, eu faço esse acolhimento com as famílias da UTI, eu lembro que meu pai tinha VCSado. Meu pai VCSou, e nossa, e meus irmãos, e eu com um bebê pequeno, dando peito e tal, aquela correria, eu morava em Aparecida. E eu lá, e telefone tocando o tempo todo no jaleco. E meu irmão falou, nossa, papai está indo pra UTI. Papai AVCzou. Eu falei assim, nossa, como que eu vou? Eu tenho que ir, o que eu faço? Mas ali, entendeu? Então assim, eu me engrenava toda hora. Mas nessa semana faleceu um senhor que chamava Senhor Raimundo. Ele até, não sei se vai chegar, alguém vai falar, quem tá assistindo, mas ele é pai da doutora Ayla, que eu amo ela, dentista, muito conhecida aqui. E ela sabe dessa história.
E meu pai também chama Raimundo. Eles tinham a mesma idade, gente, sem brincadeira, eles nasceram no mesmo ano. E aí quem foi dar notícia foi eu com o médico da UTI, e a gente foi dar notícia que ele tinha falecido. E assim, ver aqueles filhos ali, eu estava gritando a minha inteligência. Inteligência, pelo amor de Deus, desce aqui. Porque, gente, eu fiquei... Se eu piscasse ali... Porque eu falei, caramba, pode ser amanhã. Entendeu? Pode tocar meu telefone e eu tá aqui, entendeu? E assim, então, tipo, ela falou, meu Deus, mas meu pai... Ela tinha uma ligação muito bacana. Ela era filha caçula. Também tava muito parecida a história. Mas eu não sou proibida de ficar emotiva. Eu consegui... dar o que precisava tecnicamente, mas eu vou dizer pra você, esse dia foi punk. O dia foi muito punk. Aí meu pai tava sendo entubado, nossa, foi bem punk, mas a gente engrena. Você falou, não sou proibida de ficar emotiva, mas ali, tipo, é uma situação que você pode transparecer aquilo pra gente? Olha, hoje eu aprendi muito com a profissão, hoje eu sou mais madura tecnicamente, né? Com a idade, com a experiência, maternidade. Eu acho bacana eu demonstrar a não frieza, né? Porque às vezes o paciente, ele tá tão à deriva que se eu tiver ali só tecnicamente, ele vai falar, caramba, entendeu? Que mulher fria. Quantas vezes você... Mas chorando, eu falei, moça, a gente não pode falar se eu imagino. Eu aprendi isso a duras pedras em hospital. Quando alguém tá lá com uma criança entubada, vai ser transferida, a mãe morrendo, quimioterapia, deu metástase, vai paliativar. Eu não posso chegar na pessoa e falar, Isabela, não fica assim, poxa, imagina a sua dor. A gente não pode imaginar a dor do outro, né? Cada um é cada um. Então eu vejo que eu mostrar a minha emotividade é uma forma de acolher. Não é chorar, gente. A gente fica ruborizada, que é a zigomática, você fica emotivo, né? Hoje em dia eu abraço às vezes a pessoa, né? Não na época do Covid, mas assim, hoje acho que mudou muito. O mundo tá tão frio, tão sem tato, que eu acho que as pessoas estão tão carentes que às vezes eu vou dar um abraço, a pessoa fica no abraço. Você vê que, nossa, não tem ninguém ali por ela. E eu fico emotiva, eu falo, caramba. Isso faz parte também do acolhimento, né? Não é só você... Como é que eu posso dizer? Não é só você... Intervir tecnicamente. Faz parte do acolhimento. Não é só você chorar ali que vai mostrar pra pessoa que você tem uma emoção. Não. Chorar eu acho que daí é você se igualar. Mas emoção, gente, emotividade, entendeu? Você tá ali dando uma palavra, a pessoa olhar pra sua cara, não precisa de máscara, ela vê que você tá emotiva, mas você tá lidando, você tá engrenando, entendeu? Lógico que não são todas, porque tem coisas também que a gente já fica... Né? E eu sinto que assim, às vezes a gente coloca o jaleco, parece que entra uma anestesia também na gente, emocional, sabe? Aí você tira o jaleco e você fica, nossa. Então assim, mas é bem bacana. É legal pra pessoa saber que você se importa ali, né? E acolher, gente, não é só coisa da psicologia, tá? Acolher de toda a profissão. Do ser humano. Exatamente. Marelice, a gente já tá encerrando e eu queria ver se você gostaria de deixar um recado pra galera. Alguma coisa, falar. Então, de tudo que, né, a gente ouve, vocês que estão aí, espero que tenha sido produtivo. Eu sempre falo nas minhas palestras, não precisa, ninguém vai executar 100% do que vocês ouviram. Mas uma vírgula do que vocês ouviram, acho que é bem bacana, porque eu venho mesmo para passar uma credibilidade. E inteligência emocional, gente, às vezes não depende só de você que está ouvindo, né? Às vezes depende de quem mora com você, de quem é casado com você, de quem é sua mãe, de quem é seu pai, de quem é sua irmã, de quem é teu colega de trabalho. O ambiente hoje é muito tóxico e a gente tem que estar muito bacana, enriquecido de inteligência para a gente poder estar imune dessa galera tóxica, que está lotado de gente tóxica em nossa volta. Percebeu que é tóxico, gente, ó, dá seta pra direita e vaza. Esse é meu recado. No linguajar bem claro. As famosas bandeiras vermelhas, né? Apitou, tchau. Gente, é isso. Esse foi o primeiro episódio do Pod Lesse da segunda temporada, o Lesse News. Esperamos que vocês tenham gostado.
e confiram e assistam e vão acompanhando os próximos. Marilis, muito obrigada pela presença, pela disposição. Foi ótimo. Vocês tenham gostado. Com certeza, foi ótimo. Eu aprendi um monte. Não, com certeza. Gostado é pouco, tem que ser amado. Não, a gente amou, sim, muito. Muito obrigada. Rafa, obrigada. Imagina. E é isso. Esperamos vocês no próximo Pod Lesse.